Olá, boa noite a todos, boa noite papais, mamães e principalmente boa noite aos nossos evangelizandos da Sala 3 do Grupo Espírita Dr. Herman. Então, vamos iniciar hoje, na noite de quinta-feira, mais uma aulinha de evangelização, que a gente está já acostumado, já está vindo com essa proposta online desde o ano passado, muito em função da pandemia. Então, hoje nós vamos novamente, continuar no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, e também iniciar a nossa aulinha. Vamos começar com a nossa prece inicial para pedirmos a Deus e aos protetores espirituais que nos abençoe, nos fortaleça, e que a gente tenha um melhor entendimento de tudo que foi falado agora. Então, vamos lá, fechando os nossos olhinhos, vibrando com a espiritualidade maior, com a irmã Sheila, que é a mentora aqui da nossa evangelização, pedindo que ela nos fortaleça, nos intua, que abra os nossos canais de entendimento, para que o Evangelho de hoje, no capítulo 18, itens 6 a 9, seja bem entendido, bem compreendido por todos nós. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso lugar? Vamos, então, pedir a permissão da espiritualidade maior para darmos por iniciada a aulinha da noite de hoje. Muito obrigada, que assim seja. Então, após a gente fazer a nossa prece, como é habitual, vamos continuar aqui o capítulo 18, que já começamos com a tia Ana. A tia Ana falou sobre o festim de bodas, depois eu continuei falando sobre a porta estreita, e hoje nós vamos falar que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, vamos ler, prosseguir com a leitura, para a gente posteriormente entender o que o Evangelho vem nos mostrar, o que a vida de Jesus vem nos exemplificar. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 6 a 9. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o diabo? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. E prosseguindo. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa e ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, e ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Anotados em São Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e São Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos?
Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores e nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, por conta do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? E ele lhes responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazei corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não esperei dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são as verdadeiras. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiaram nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nela. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das inovações e o rio do progresso as arrastarão. Muito profunda essa lição, né, gente? Com belíssimas reflexões. Então, vamos lá. Começando pelo título desses itens, que corresponde a esses itens 6 a 9. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O porquê disso? O porquê se fez necessário que Jesus falasse sobre isso? Porque muitos de nós, não só antigamente, mas atualmente, porque essa parábola é muito atual. Aliás, tudo que Jesus ensinou, a gente pode perceber que é tudo muito atual. E tudo vem falando direto ao nosso coração. E vem direto para a nossa vivência. E nos traz reflexões muito atuais. A gente fala de Jesus, a gente conhece Jesus, mas muitas vezes ele não está no nosso coração. Então a gente fala da boca para fora. A Ana Alda lá no grupo fala que às vezes a nossa prece não passa do teto, porque é uma prece sem sentimento, uma prece sem a gente ter a verdadeira fé, a verdadeira confiança em Deus. Porque não precisa a prece ser com palavras maravilhosas, benditas, nada disso. Benditos no que eu quero dizer do vocabulário, né, da nossa língua portuguesa, né? Bem falada, bem expressada no nosso vocabulário, se ela não for bendita do nosso coração, se ela não for sincera, né? Então, com confiança, com esperança, com fé. E às vezes isso falta muito na gente. Então, às vezes a gente está dentro de uma casa religiosa, uma instituição religiosa de qualquer denominação, não precisa ser só uma casa espírita, e a gente está lá só para marcar presença, para dizer que a gente está lá, mas o nosso pensamento não está ali. O nosso pensamento está longe, e longe com coisas que não tem valor, que não tem importância, porque se estiver longe com coisas do mais alto, ligado em Cristo, ligado nos benfeitores espirituais, seria maravilhoso. Mas geralmente as ligações que a gente faz não são as melhores, não são as mais positivas.
Então a gente fica com o nosso pensamento, o corpo está ali, presente dentro da instituição religiosa, dentro da casa espírita, dentro das igrejas, mas a nossa mente não está. Daí a gente não colocar em prática o que a gente escuta e o que a gente estuda, porque a gente é superficial. E aqui vem um chamamento exatamente para isso, para que a gente não seja superficial, para que a gente entenda, interiorize o Evangelho, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, que a gente tenha sentimento. Então, Jesus vai dizer, muitos desse dia dirão, Senhor, Senhor, a gente não profetizou em seu nome? A gente não expulsou em seu nome os demônios? E o Senhor está falando para a gente se afastar? Então Jesus falou, afastai-vos de mim, vós que fazei obras de iniquidade. Por quê? Porque a gente é superficial, vai para dentro de uma casa religiosa, marca a presença, mas não coloca em prática o que a gente ouve. Aí a gente intimamente, ou na nossa vida exterior, na nossa vida da matéria, faz tudo ao contrário. A gente xinga os outros no trânsito, a gente ultrapassa sinal, a gente fala mal do nosso amiguinho, a gente não é bom filho. Então a gente não aprendeu. O que adianta? Aí depois, quando a gente desencarnar, não. Aqui, eu frequentei a casa do Dr. Erma, eu tenho crachá de Dr. Erma. Tenho crachá da casa do Dr. Erma? E fez o que de bom? Praticou o que na lei de amor, de justiça e de caridade? Qual foi a sua transformação de vida após estar em contato com a doutrina espírita? Emmanuel nos diz, André Luiz nos diz que precisa de 5 a 10 minutos de presença do Evangelho, de conhecimento do nosso Evangelho, para a gente ter uma transformação de vida. E a gente lê, a gente estuda, faz a anotação. Cadê a nossa transformação? Cadê a nossa mudança para melhor? As nossas reflexões. Então, André Luiz já nos falou sobre isso. 5 a 10 minutos de conhecimento do Evangelho seria suficiente para a gente ter uma transformação verdadeira. E o que falta para a gente? Falta o desejo sincero, falta a fé, falta colocar amor em tudo que a gente faz, né? Então, Deus falou, Jesus nos falou, e São Mateus anotou, São Lucas também, que aquele que ouve as palavras e as pratica são semelhantes às pessoas ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Foi lá e edificou a casa sobre a rocha, choveu, ventou, inundou e a casa permaneceu firme, porque tinha uma base sólida. E aqueles que ouvem essas palavras e não as praticam são semelhantes ao homem que constrói a casa sobre a areia, que vai lá, constrói sua casa sobre a areia, às vezes a construção é até sólidazinha. Se a gente colocar aqui no mundo de matéria, não é uma casa de pau a pique, não é uma casa de barro, é uma casa de cimento, com tijolo, com tudo direitinho, mas a base foi construída sobre areia, não tem uma base sólida para a gente seguir, que nos propõe realmente uma transformação. E aí veio a chuva, veio o vento, veio a inundação. O que aconteceu? Aquela casa foi arrastada e grande foi a ruína desse homem que construiu a sua casa sobre areia. Então a gente tem que pensar onde a gente quer construir nossa casa, a nossa morada. Se ela é uma base sólida ou se é uma base como areia, uma base que vai passar, uma base que não suporta as tempestades da vida, que na hora da provação, na hora da tempestade, da chuva e do vento, essa base vai desmoronar, porque não teve uma solidez, né? Uma proposta sincera no Evangelho do Cristo. A gente precisa prestar atenção nisso. E no item 8, ele ainda fala o seguinte, que aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último nos reinos dos céus. Mas grande no reino dos céus, aquele que os cumprir e ensinar. Então, não só a gente violar, mas a gente vai responder por aqueles que a gente ensinar a violar. Aqueles que a gente induzir ao erro, ao mal feito, a gente vai responder por isso. E vai ser grande a nossa ruína. Mas aqueles que aprendeu e ensinou ainda o próximo a ser melhor,
passou para frente a lei de amor e caridade, colocou em prática a caridade, o amor em movimento, em ação, esse sim será grande no reino dos céus. E aqui diz ainda no item 9 que todo mundo reconhece a missão de Jesus. E por isso dizem, o chamam Senhor, Senhor, o chamam Mestre. Mas de que serve chamar Jesus de Mestre se a gente não coloca os seus ensinamentos em prática? Porque o Mestre é aquele que nos ensina, é aquele que nos mostra o caminho, é aquele que a gente confia, não é? A gente não confia no nosso professor, nas coisas que ele nos ensina? Ele não é o Mestre? Então, Jesus é o nosso Mestre. O que adianta a gente colocar, dizer Senhor, Senhor, acreditar na vida de Jesus, entender a missão de Jesus, chamar Senhor e não colocar em prática, gente? O Evangelho nos chama todo dia, vamos colocar em prática o que a gente aprende. Vamos seguir os exemplos de Jesus. Jesus viveu para nos exemplificar. Jesus viveu para deixar a vida dele como exemplo para a gente seguir. Ele viveu para nos mostrar o caminho. Então, a gente precisa crer e praticar, não é verdade? Quando a gente falar aqui, em vão direis a eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? E ele lhes responderá, eu não sei quem sois, vós que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas, que cometeis adultérios. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramai o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Então a gente vai dizer para Jesus, mas eu não ensinei no seu nome? Eu não estou aqui lendo o evangelho para as crianças, ensinando, falando da vida de Jesus? E aí Jesus vai perguntar, mas o que adiantou? Porque pratiqueis iniquidades. Então, a gente pensa que a gente não está sendo vigiado, tomado conta. E existe alguém que toma conta de nós. Diz que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai nos permita. Então, tudo é permitido por Deus e a gente está amparado, a gente tem uma nuvem de testemunhas. Não adianta a gente fazer as coisas escondido e ali semear o mal, falar mal de um amiguinho, fazer uma intriga, ou ser ruim, mas por fora fingir bom. Aqui até está dizendo isso, que o caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei do amor e caridade. Então, são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade. Então, eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nela. A que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como uma casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, a gente está fadado à perfeição. A gente está fadado à melhora do comportamento, melhora de caráter, a sermos mais dignos, mais honestos. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Um dia nós chegaremos lá. Quanto mais a gente demorar, vai ser pior para a gente. E as ondas do progresso vão nos arrastar. Em algum momento, a renovação e o progresso vai nos arrastar. Que bom para quem já entendeu isso e já pratica, não é verdade? Então, isso que a gente tem que pensar e tentar colocar em prática. Não só da boca para fora, gente, não. A gente tem que ser fiel à doutrina, fiel a Jesus, fiel aos ensinamentos de Jesus. E a gente pode começar isso desde pequenininho, sendo um bom filho, sendo um bom aluno, um bom colega de classe, né? Um bom colega de condomínio, de vizinhança, que todos querem bem, que querem perto. E assim a gente vai construindo desde pequenininho a nossa casa sobre a rocha. Então a minha proposta de hoje é que a gente reflita sobre isso e aonde a gente quer construir a nossa casa, aonde a gente vai edificar o nosso lar.
né? O nosso lar celestial, o nosso lar espiritual, o nosso lar íntimo. Quem a gente quer ser de verdade, não é da boca para fora. E a gente vai mostrar quem a gente é de verdade através das nossas atitudes, do amor ao próximo, da caridade. Eu espero que a lição de hoje tenha sido útil, tenha sido de grandes reflexões para todos nós, inclusive para mim, que a gente que fala é o primeiro a aprender um pouco mais acerca do Evangelho. Vamos fazer a nossa prece agora, agradecendo a Jesus essa oportunidade. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior na espiritualidade, que veio para nos mostrar o caminho seguro a seguir. O Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Aquele que crê em Ti, Jesus, será bem-vindo no reino dos céus, no reino de Deus. Fará um caminho mais tranquilo, mais seguro, modificando os seus pensamentos, modificando as suas atitudes, se melhorando, se permitindo a dignidade, a honestidade. Então, estamos aqui agradecendo ao Senhor, a espiritualidade maior, estes momentos de reflexões salutares e pedindo também a força, o amparo, para que nossas palavras não sejam da boca para fora, para que a gente não seja só aquela pessoa de joelho dobrado em oração, mas sem nenhuma prática. Então, estamos aqui de coração aberto aos seus ensinamentos e pedimos a sua proteção. Muito obrigada por tudo, que o Senhor abençoe com as bênçãos dessa hora os lares dos amigos, dos vizinhos, familiares, em especial aos lares que nos ouviram, que nos ouvirão daqui para frente através da internet. Muito obrigada, fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, assim eu me despeço, agradecendo a vocês a paciência de me ouvir. Um beijo, fiquem com Deus, crianças. Tudo de melhor para vocês. Saudade, doida por um abraço. Mas onde vocês estiverem, recebam daí o meu abraço, tá? O meu carinho sincero. Beijo, amores. Tchau. Havia uma casinha na areia, havia uma casinha na areia. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha foi ao chão. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha foi ao chão. Havia uma casinha sobre a rocha, havia uma casinha sobre a rocha. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha não caiu. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva e a casinha não caiu. Eu sou como a casinha em construção, eu sou como a casinha em construção. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Jesus é a minha salvação, Jesus é a minha salvação. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Havia uma casinha na areia, havia uma
casinha na areia. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. Havia uma casinha sobre a rocha. Havia uma casinha sobre a rocha. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha não caiu. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha não caiu. Eu sou como a casinha em construção. Eu sou como a casinha em construção. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Jesus é a minha salvação. Jesus é a minha salvação. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Chururu.